Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite por poder participar desse simpósio e vou estar tratando da temática de novas tendências visando a criação de multiferróicos artificiais. Basicamente, quem trabalha com magnetismo sabe que existem duas classes de multiferróicos. Os multiferróicos do tipo 1, basicamente estudados pelo grupo do pessoal da Califórnia, na ferrita de bismuto, na forma de book. Mas, aparentemente, esse material ele tem baixo acoplamento magnetoelétrico, o que dificulta a aplicação dele na parte de spintrônica. Então, o foco da nossa pesquisa seria criar um novo material no qual permitisse determinar o acoplamento magnetoelétrico, que é nada mais, nada menos que gerar um material com 4 estados de polarização. No passado, grande parte das pesquisas tinham sido focadas no desenvolvimento de materiais para memórias ferroelétricas, usando estados 0 e 1 para construir a memória. Mas o que ocorre é o seguinte, que com o avançar da tecnologia de informação, torna-se necessário, então, estudar esse acoplamento usando materiais que têm a característica magnética coadjuvante com a característica ferroelétrica. Então, basicamente, eu estou lotado aqui no campus de Guaratinguetá, sou o único representante da Unesp dessa unidade. É uma unidade extremamente focada mais na área de mecânica, e eu represento o LIEC do ponto de vista colocando parte de pesquisas em eletrocerâmica. Então, sou um dos únicos representantes, na verdade, o único que representa a Unesp lá na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Na apresentação, eu vou falar um pouco sobre o que são materiais multiferróicos, quais são as principais dificuldades de aplicação desses materiais na indústria e como que a gente conseguiu, através do acoplamento de uma ortoferrita de lantânio, observar o efeito magnetoelétrico em filmes finos depositados por método químico. Então, essa é a ideia central da proposta. Eu gostaria de salientar que essa proposta ela foi fomentada pela FAPESP, no meu jovem pesquisador, que deu início em 2005, foi fomentado por 2 anos com um trabalho em ferrita de bismuto, na forma de filmes finos. E o que acontece é que esses materiais, a ferrita de bismuto tem sido o material mais explorado do ponto de vista multiferróico, só que ela apresenta um grande problema, que é a alta corrente de fuga. Então, nós tivemos todo um avanço que foi, primeiro, estudar materiais compostos na forma de bulk, e, mesmo assim, nós observamos que esses materiais não conseguiam determinar esse acoplamento magnetoelétrico. Então, a partir disso, eu consegui desenvolver um projeto regular na FAPESP com a ideia de introduzir, na forma de filmes finos heteroestruturados, uma ortoferrita de lantânio e, com isso, estudar as interações que ocorrem entre esses 2 materiais. Então, a ferrita de bismuto e a ferrita de lantânio. Então, essa é a ideia dessa proposta. Então, basicamente, o que a gente pode ter como ideia do multiferróico são materiais que eles têm 2 tipos de situação. Se a gente pensar nos ferroelétricos, a gente tem a carga do íon, então materiais não centrosimétricos, como titanato de bário, PZT, quando você aplica um campo elétrico, esse campo elétrico vai ser revertido, e aí você consegue medir a polarização desse material. Do ponto de vista de aplicações, grande parte dos grupos dos Estados Unidos conseguiram patentear esses materiais e usar isso em linhas de estação de trem no Japão, através de smart cards. Só que o que ocorre realmente é que, para você avançar em termos de futuro, na spintrônica, que é a memória quântica que tanto se busca, você precisa, de certa forma, melhorar esse acoplamento. Por quê? Porque a polarização ferroelétrica é uma polarização extremamente limitada. Então, a ideia central aqui era a gente entender as interações de supertroca quando colocamos um material magnético na estrutura. Então, essa foi a ideia central. Então, se nós olharmos aqui para as principais aplicações dos multiferróicos,
a gente tem meio de as mídias, né, de armazenamento de dados. A gente pode ter também a parte de espintrônica e algumas técnicas de microondas que são muito usadas, inclusive, pelo grupo aqui, pelo LIEC, né, que se usa muito para síntese de materiais. Então, são materiais que você consegue, de certa forma, com campo elétrico, gerar uma magnetização e com campo magnético, gerar uma polarização. Então, isso é interessante, né, porque isso não existe, não é tradicional o estudo desses materiais. Então, esse é o foco da nossa pesquisa. Bom, essa é uma figura que representa muito bem o que eu mencionei. Então, aqui nós temos os materiais magnéticos. Então, geralmente, a propriedade aqui magnética depende do momento orbital, momento magnético, desculpa, orbital, magnético orbital e de spin, enquanto que nos ferroelétricos tradicionais a gente tem a carga dos íons. E nessa região aqui a gente tem um multiferróico. Então, a gente com isso conseguiria ter, ao invés de uma memória binária, uma memória quaternária. Isso seria, né, o sonho da física do estado sólido. Então, basicamente, aqui mostrando a estrutura, né, da feita de bismuto. É uma estrutura romboédrica, bastante conhecida, muitos artigos publicados. Iniciou-se lá no início dos anos 2000 com o grupo do professor Ramesh, que foi um dos pesquisadores mais famosos nessa área aí. Mas, porém, eles tinham várias dificuldades, que era controlar essa questão da corrente de fuga, porque o grupo deles usava um método físico de deposição. E nos métodos físicos, o grande problema, eram dois problemas, na verdade. Primeiro, a volatilização do bismuto, e o segundo, a grande flutuação do ferro na estrutura. Então, eles não conseguiam obter um composto com alto grau de pureza. Então, em visita em 2004, lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nós começamos a estudar as propriedades piezoelétricas desse sistema e conseguimos obter valores extremamente aceitáveis para filmes policristalinos. Então, a ideia central começou, então, 15 anos atrás, lá com uma visita que eu fiz lá no grupo do professor Ramesh. A ortoferrita de lantânio, que é um outro sistema, ele cristaliza no sistema ortorrômbico. Ele é um material que possui caráter antiferromagnético. Então, o que nós estamos propondo aqui? Nós estamos fazendo um material compósito, né, misturando dois materiais com propriedades antiferromagnéticas e tentando determinar a temperatura ambiente esse acoplamento. Então, essa é a ideia da apresentação, mostrar que é possível determinar esse acoplamento e que esse acoplamento depende das interações de supertroca e depende tanto do caráter ferroelétrico quanto do caráter magnético dessas subcamadas. Bom, então, a ideia central qual seria aqui? Primeiramente, a gente controlar, através da adição da ortoferrita de lantânio, controlar as propriedades do material do ponto de vista estrutural, né? E aí tentar entender como que dois materiais que têm comportamento antiferromagnético, todos sabem, né, que comportamento antiferromagnético depende da polarização de spin, então são spin em direções opostas, e ele sofre por uma transição de fase chamada de transição de Neal. Nessa transição, nós temos o caráter antiferromagnético para paramagnético. E, nesse caso, o que a gente está conseguindo propor? Que a temperatura ambiente a gente consegue observar um acoplamento, né? Ou seja, a gente, na interface entre essas heterojunções, estamos conseguindo gerar novas propriedades. Então, isso é algo extremamente rico e fascinante do ponto de vista de estratégias artificiais para gerar comportamento magnetoelétrico. Bom, então, do ponto de vista de objetivo dessa palestra, seria mostrar, né, a capacidade que o método químico em solução tem, desse método, chamado de método Pechini. Vários pesquisadores, vários pós-docs, vários alunos utilizaram desse método, um método extremamente simples, barato, e um método extremamente eficaz na obtenção de materiais com controle de composição. E depois avaliar algumas propriedades desse material, primeiro a ferroeletricidade, a piezoeletricidade, e depois, por fim, né, as propriedades magnetoelétricas. Bom, método químico em solução, eu vou passar rapidamente. Esse método é um método muito usado, como eu disse. Ele tem alguns precursores de baixo custo, como nesse caso. Usamos sais de ferro e óxido de bismuto para a fabricação da resina. E depois, para a fabricação da ferrite de lantânio, usamos também sais de ferro e
óxido de lantânio para a fabricação da resina polimérica. Essa resina polimérica, tendo a viscosidade controlada e a densidade iônica, ela é depositada sobre uma superfície e aí, após tratamento térmico, isso gera um filme. Então, a isso a gente deu o filme heteroestruturado. Bom, a princípio, o que acontece? Você pode ter, né, o que é muito estudado nos artigos que a gente vê são as superredes, né? Só que as superredes são filmes extremamente ultra finos. Então, o que acontece? Como a gente tem uma dependência das propriedades com espessura, então, a princípio, nesse projeto, o que nós fizemos? Nós fizemos, então, um estudo com espessuras em torno de 200 a 300 nanômetros, que eram espessuras que a gente conseguia determinar a estrutura cristalina, conseguia ter as propriedades intrínsecas desses materiais, e aí, para o futuro, a ideia central é você reduzir isso para espessuras abaixo de 10 nanômetros, onde sabe-se atualmente que futuramente o transistor irá deixar de existir, e com isso a gente consegue colocar toda essa questão, né, das heterojunções artificiais como a possibilidade de substituição do transistor. Então, esse é um projeto que a gente vem fazendo em conjunto com o pessoal dos Estados Unidos. Então, a ideia central é estudar um método químico como o método Pechini e, futuramente, fazer uma redução de espessura, isso para abaixo de 10 nanômetros. Então, não seria, obviamente, aplicar o método Pechini na indústria, mas sim entender as propriedades e depois, usando equipamentos mais sofisticados, técnicas mais sofisticadas, como a deposição de camada atômica, o LD, conseguir trazer isso, né, para uma espessura na qual o transistor deixa de existir, que é em torno de 8 nanômetros. Então, isso seria uma revolução total, né, para a parte eletrônica, a morte do transistor. Bom, olhando aqui como que nós fizemos essa resina. Então, a resina foi preparada, então, pelo Chemical Solution Deposition. Aqui nós temos os precursores. É um método extremamente simples. Usamos o método de spin coating, 5.000 RPMs, aqui o substrato, né? Esses filmes, depois, eles são aquecidos numa temperatura intermediária para a decomposição da matéria orgânica e depois cristalizados em temperaturas apropriadas. Então, esse foi o processo de obtenção do filme. Bom, as vantagens, então, seriam essas aqui. Né? Basicamente, o que a gente consegue obter, a gente tem aqui, perda de parte de deposição como desvantagens, e como algumas vantagens, a gente consegue ser um processo rápido, de fácil fabricação, e consegue, o mais importante, controlar a estrutura em nível molecular. Então, essas são algumas vantagens do método. Então, a pergunta que a gente faz, o que é necessário para fabricar um filme? Então, a gente vê na literatura mais de 50 processos para depositar filmes, né? Só que a gente sabe que na academia nós temos dificuldade financeira, a gente não consegue, né, equipamento de grande porte, não conseguimos infraestrutura em todos os centros, como, por exemplo, lá em Guaratinguetá. Então, em Guaratinguetá, como a gente tem uma estrutura realmente não tão rica como São Carlos, a gente acaba tendo que usar métodos mais baratos. Então, por isso, usamos aí o método spin coating, que é um equipamento extremamente simples, e vocês vão ver que, com esse método, a gente consegue obter as propriedades satisfatórias. Bom, então, aqui um esquema de como foi feito isso, né, os precursores, a solução, os filmes depositados, aí passa por uma região amorfa, que muitos aqui estudam a parte de fotoluminescência, né, e depois os filmes cristalinos. Então, esse é o caminho para obter os filmes. Aqui o método Pechini, para quem tem curiosidade, a gente pode obter tanto material nanoparticulado quanto os filmes, de acordo com a rota que a gente segue, né? Então, no nosso caso, essa rota aqui à direita, então, controle de viscosidade, deposição, tratamento térmico e obtenção do filme. Para quem não conhece o método Pechini, esse aqui é uma figura bem ilustrativa, é um método barato, como eu disse, então parte de ácido cítrico, complexação com metais, né? No caso são 3, ferro, bismuto e um terra raro, lantânio. Depois a polimerização com etileno glicol, forma esse polímero, o qual a gente mede a viscosidade e deposita, né, para a fabricação das heteroestruturas artificiais. Então essa foi a sequência que nós usamos. Então, aqui é apenas um esquema, a rotação, a pirólise, 350 graus por 1 hora, cristalização e o intervalo de espessura dos filmes obtidos. Bom, em termos de qualidade do filme, o que nós podemos
determinar? Nós temos aqui vários fatores, né, para controlar a qualidade desses filmes. Primeiro, a estequiometria. Para quem não sabe, esse material, ferrita de bismuto, é um dos materiais mais complexos de ser obtidos, né? Como eu disse, você tem bismuto e ferro no sítio, né? Sítio A e sítio B, formador de rede. O ferro e o bismuto, eles não têm muita compatibilidade química. Então, o tratamento térmico, em torno de 500 graus que nós usamos, tende a favorecer a formação de fases, né, não estequiométricas e fases deletérias, como o óxido condutor iônico, que é o óxido de bismuto. Então, esse já é o primeiro desafio. Como obter um multiferróico, né, como a ferrita de bismuto, em temperaturas de 500 graus, com controle de composição. Isso realmente é uma estratégia que não é tão simples, aparentemente. Segunda situação é a estequiometria, né? Concentração de dopantes, no caso, viscosidade e concentração iônica, a limpeza do substrato, e aí as interfaces que a gente está obtendo. Isso é extremamente importante, ver se não tem nenhuma interdifusão entre essas interfaces, e depois a questão de tratamento térmico, né? Fazer tratamento térmico em diferentes tempos, temperaturas, e, se possível, utilizar atmosferas como oxigênio para tentar densificar melhor e eliminando porosidade desses filmes. Então, essas foram as estratégias adotadas durante a síntese desse material. Aqui os precursores, como eu tinha mencionado, os precursores utilizados. Gostaria de destacar que são precursores baratos, o que viabiliza, né, o uso do método Pechini. Então, essa é uma estratégia e uma vantagem dramática comparado com métodos físicos e com outros métodos de deposição que se usam organometálicos. Então, em termos de custo, é uma pesquisa barata e que tem resultados promissores. Aqui os equipamentos que foram utilizados para desenvolver essa pesquisa. Eu gostaria de destacar, em especial, o equipamento onde foi medido o acoplamento magnetoelétrico, né, que é o equipamento do Dr. Boris Maisakov, é um parceiro que eu tenho na Universidade de Ulm, na Alemanha. Então, a gente conseguiu fazer essas medidas com esse equipamento. Esse equipamento ele tem que ser montado, não se vende ele comercial, ele é montado para poder conseguir determinar essas medidas de acoplamento. Os outros equipamentos foram usados tanto em Araraquara, no Estudo de Química, quanto aqui na UFSCar, e, por isso, é importante a parceria que, né, o LIEC faz com outras instituições. Bom, já em termos de resultados. Então, aqui, os resultados que eu mostro aparentemente aqui são, primeiramente, nós testamos várias configurações. Essa configuração é a que apresenta os melhores resultados. Então, aqui nós temos substrato é um substrato monocristalino de platina, né, adquirido da Nova Electronics nos Estados Unidos. A gente coloca aqui a ferrita de lantânio, 5 camadas de ferrita de lantânio, e depois, sobre a ferrita de lantânio, depositamos a ferrita de bismuto. E aí fazemos o tratamento térmico, né, camada por camada. Então, aqui 5 camadas, tratamento térmico em cada camada, e depois 5 camadas a ferrita de bismuto, tratamento térmico, resultando no total de 10 camadas. De forma comparativa, nós também fizemos os materiais singulares, ou seja, tanto a ferrita de bismuto quanto a ferrita de lantânio, 10 camadas. Né? Então, para comparar as propriedades, fizemos da mesma forma. Então, para tentar ter uma espessura mais ou menos controlada. Então, o que a gente pode observar? Do ponto de vista da morfologia desses filmes, a gente nota que esses filmes têm uma morfologia extremamente controlada. Existe uma grande tendência que, à medida que se aumenta, né, à medida que altera-se para ferrita de bismuto, para ferrita de lantânio e para heteroestrutura, há um pequeno crescimento do tamanho de grão e o filme ele se torna um pouco mais espesso. Esse resultado que a gente observou. Do ponto de vista estrutural, a gente consegue, aqui na curva A, obter a ferrita de bismuto com estrutura romboédrica, ferrita de lantânio com estrutura ortorrômbica, e aqui, na figura C, que é heteroestrutura, nós notamos a presença de alguns picos adicionais, os quais podem ser justificados pela, né, maior espessura desse filme. Então, alguns planos que não apareciam aqui para o material singular, eles passam a aparecer essas reflexões, indicativos que a gente está conseguindo formar uma heterojunção aí entre esses dois compostos. Quando a gente olha para a corrente de fuga,
a gente tem aqui a ferrite de bismuto, a heteroestrutura e o ferrite de lantânio. Se a gente calcular aqui, né, a corrente de fuga para esses 3 sistemas, a gente nota que para a ferrita de bismuto ela está em torno de 10 a menos 4 amperes centímetro quadrado, para a heteroestrutura 10 a menos 8 e para a ferrita de lantânio em torno de 10 a menos 6. Então, isso indica que realmente a heteroestrutura ela melhora drasticamente um dos maiores problemas da ferrita de bismuto, que é a corrente de fuga. Então, a gente sai de 10 menos 4 e chega a 10 a menos 8 com a introdução da subcamada de ferrita de lantânio. Bom, tentando fitar o mecanismo de condução desses filmes, a princípio nós testamos só 2, existem vários. Nós testamos o mecanismo de Schottky, de Pauli-Frenkel, e aí nós conseguimos fitar esses 2 mecanismos como satisfatórios, sendo o mecanismo, né, de Schottky um pouco mais... a gente consegue parâmetros de linearização um pouco mais satisfatórios, mas a gente consegue ver que ambos são... podem ser explicados por nessa heterointerface. Então, existem outros mecanismos, a gente só, a princípio, testamos esses 2, que nada mais que são tratamentos matemáticos da curva tensão-corrente. Então, nós conseguimos ver que o material realmente ele consegue ter mecanismos de condução bastante interessantes aí, quando formado esse material compósito. Bom, do ponto de vista elétrico, o que a gente pode mencionar aqui? Em cima, a gente tem a curva de esterese para a ferrite de bismuto pura, aqui para a ferrite de lantânio e aqui para o material pré-triturado. E aqui, como em 7, eu coloco a parte ferroelétrica dos 2. A gente nota aqui, né, que para a ferrita de bismuto a gente tem alto gap de polarização, uma assimetria dramática aqui no campo coercitivo, indicando que a gente tem vários tipos de defeitos que podem estar aprisionando os domínios, dificultando a reversão deles. Quando a gente parte para a heteroestrutura, vocês notam que o material, né, o filme, no caso, se comporta muito mais simétrico e ele tem uma polarização aqui, né, uma polarização remanescente extremamente satisfatória para a aplicação. Do ponto de vista magnético, a gente nota também que teve uma melhora substancial na magnetização, né? Então, comparando aqui a ferrite de lantânio com a ferrite de bismuto e com a heteroestrutura, a gente nota uma ligeira, né, uma ligeira melhora aqui na magnetização, e essa melhora pode ser, né, o que a gente está buscando agora. Então, nós estamos buscando parceiros, né? Um dos parceiros é o Júlio Zambrano, né, que é o teórico aí que pode nos ajudar a entender o que está acontecendo realmente nessas heterointerfaces, porque a teoria até então, nessa época, era muito pouco difundida. Então, atualmente, o que a gente está querendo buscar é entender por que está acontecendo isso daí. Ao que se deve essa melhora nas propriedades. Bom, quando a gente olha para a degradação do capacitor, olha só para vocês verem, a ferrita de lantânio, praticamente um material extremamente condutor, né, que já despolariza rapidamente. Aqui, ó, se pegar os ciclos de polarização, ele degrada. Aqui a ferrita de bismuto, ele tem uma certa estabilidade, né? Olha só, até mais ou menos 10 a 10 ciclos de polarização. E quando a gente faz a heterojunção, a gente nota aqui que tem um comportamento bastante anômalo. Então, provavelmente aqui, na heterointerface, aqui a gente está causando algum tipo de defeito. Então, isso precisa ser um pouco melhor investigado. O que está acontecendo, né, quando a gente introduz essa camada de ferrita de lantânio? Então, esses estudos aqui ainda estão em fase de melhorias. Do ponto de vista do strain, né, então a gente sabe, o strain é extremamente importante, por quê? Porque ele vai te mostrar o quanto o que você está querendo acoplar vai ser gerado como stress, né? Então, se nós olharmos aqui as curvas de strain, nós notamos que as curvas são extremamente bipolares, né? Então, a gente tem tanto para campo positivo quanto negativo, e a gente consegue ver uma certa, né, diferença de simetria entre essas curvas, e essa diferença de simetria é extremamente comum em materiais multiferróicos. Por quê? Porque a gente tem como defeito majoritário aí as vacâncias de oxigênio de bismuto, né? Então, esse tipo de defeito gera assimetria, né, nessas regiões de positiva e negativa. Então, esse resultado é um resultado que mostra que realmente o material tem como um efeito piezoelétrico. Essa curva de strain, fazendo cálculos, né, satisfatórios, a gente consegue determinar a deformação, né, o coeficiente piezoelétrico fora e dentro do plano desses sistemas.
Então, aqui uma medida dessa imagem topográfica, né? Então, a gente tem aqui a topografia do filme. E esse filme, só para salientar, é só o filme da heteroestrutura, né? Não coloquei os outros para não estender muito a apresentação. Aqui nós notamos que o material é um material extremamente piezoelétrico. Vocês notam aqui, essa região quadrada, branca, são materiais que foram polarizados numa certa região. Essa região aqui é em torno de 3 micras, né? E dentro disso daqui, vocês notam que a gente tem alguns domínios que não foram revertidos, né? Então, esses domínios são os domínios que nós chamamos fora do plano. Então, você tem o substrato, né? E aí você aplica, no próprio microscópio de força piezoelétrica, você aplica um campo. Então, você vai polarizar os domínios fora do campo, fora do plano, desculpa, que é isso daqui, e os domínios no plano, que são os domínios que estão nessa direção, né? Então, o que nós notamos? Que, se compararmos domínios fora do plano com no plano, os domínios fora do plano têm uma maior, né, magnitude. Eles contribuem mais para a piezoeletricidade total do que os domínios no plano, porque nós notamos aqui que a imagem não está muito clara. Por que isso? Porque o próprio substrato impõe um fenômeno que nós chamamos de clamping. Então, ele acaba, né, de certa forma, dificultando a reversão dos domínios piezoelétricos. E, por fim, as curvas de comportamento magnetoelétrico. Aqui eu mostro as curvas para os materiais singulares e para o material, né, na forma de heteroestrutura, tanto na medida de forma longitudinal e de forma transversal. O que a gente nota? A gente nota que o acoplamento magnetoelétrico está em torno de 10, né, nessa direção aqui longitudinal, e aqui no transversal em torno de 3. Bom, se comparados com a literatura, só para vocês terem ideia, o melhor material multiferróico observado, né, na forma de filme policristalino, ele tinha em torno de 3 volts centímetro por Oersted. E a gente conseguiu obter aqui 12, 4 vezes maior essa magnitude, né? E vocês notam também um efeito de esterese aqui e também uma simetria aqui nessa curva. Então, isso é um fenômeno que a gente tem que estudar. O que está acontecendo, né? E ao que se deve realmente esse comportamento. Então, estudos teóricos é algo que a gente precisa avançar, né? Segundo, a gente tem que entender melhor o que ocorre nessa heterointerface, do ponto de vista, né, dos acoplamentos spin-órbita. Será que como isso influencia no acoplamento total do material? Então, esses são alguns desafios que a gente ainda precisa esclarecer. E aqui, para finalizar, olha só, aplica-se um campo magnético, obtém polarização. Aplica-se um campo magnético, obtém permissividade dielétrica. Então, essa é uma prova definitiva que o material se comporta como um material multiferróico. É lógico que a gente está trabalhando com filme, com grãos pequenos, né? Então, o que acontece? À medida que se aplica substancialmente o campo magnético, a tendência é que chega uma hora que o grão ele passa a romper, como se fosse um varistor. E aí você passa a ter, olha só aqui, a polarização vai decaindo, né? Então, não é contínuo o aumento do campo com a polarização. Existe um limite de aplicação, né? Mas aqui, isso mostra que esse material tem esse compromisso entre a ferroeletricidade e o magnetismo. Bom, para fechar, então, eu posso elucidar que o método Pequin é um método barato, um método que é promissor para estudar na academia, né, materiais na forma de filmes finos e materiais na forma de filmes finos heteroestruturados. Que a junção de um material de uma ortoferrita com um material singular multiferróico permite a criação de um multiferróico artificial, né, coisa que não existia, né, para materiais no estado de bulk. E que a gente consegue reduzir drasticamente a corrente de fuga quando a gente introduz a ferrita de lantânio como subcamada antes de adicionar a ferrita de bismuto. E aqui alguns outros resultados, e o mais promissor é a magnitude desse acoplamento, em torno de 12 volts centímetro Oersted, na direção longitudinal. E esse é um resultado muito interessante e precisa ser melhor investigado do ponto de vista teórico. Aqui o que a gente propõe para o futuro, crescer filmes texturizados, não foi ainda possível começar isso, e ir para a parte teórica e realmente fazer estudos, né, que possam usar isso para aplicação industrial. Trabalhos publicados no tema,
Então, eu gostaria de agradecer muito a FAPESP, desde 2007, quando jovem pesquisador, até 2016, um tema que tem, né, publicações e artigos interessantes aí na academia. Agradecer FAPESP CNPq e obrigado pela atenção.